Olá, estamos aqui voltando com o nosso Café com Livros. E antes de eu falar do livro que eu tenho para você, que eu preparei algo muito especial para você, eu quero falar dessa xícara aqui, ó. Tem um café bem gostoso aqui dela. Deixa eu te falar. Essa xícara aqui era da minha avó. Eu tive lá esses dias ajudando a minha mãe a cuidar dela e ela me deu essa xícara. Então, essa xícara é um valor inestimável. Tá? É uma xícara muito especial. Então, hoje o Café com Livros está mais do que especial, porque além da xícara especial, eu vou estar falando desse livro aqui, ó, O Mestre Inesquecível, de Augusto Cury. Aqui, esse livro, ele conta um pouquinho o que foi feito. Foi feita uma análise da inteligência de Cristo e dos discípulos. Jesus, o maior formador de pensadores da história. Você tem que comprar esse livro. Esse livro ele é baratinho e você encontra ele em qualquer livraria. Vamos ver no que vai falar esse livro? Vai falar do quê? As características intrigantes da personalidade de Cristo, um convite chocante, um chamado irresistível. Ele teve um chamado, todos nós somos chamados, mas poucos são aqueles que estão dispostos a pagar um preço por esse chamado. Vai falar sobre a personalidade dos discípulos, tá? A personalidade dos 12 discípulos, o vendedor de sonhos, o coração dos discípulos e os solos da alma humana, transformando a personalidade, a metodologia e os principais laboratoriais e lições. Gente, esse livro você tem que ler ele. Judas, antes e depois do mestre. Pedro, antes e depois do mestre, e o processo de transformação. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um chamado, se você é convicto desse chamado, você tem que passar pelo processo de transformação. E para isso, você tem que deixar que Cristo faça isso em você. Deixe Cristo transformar você, fazer de você uma pessoa melhor ainda do que você é, para que venha se cumprir o propósito de Deus na sua vida. João, antes e depois do mestre, e o processo de transformação. Paulo, a mais fantástica reedição das matrizes da personalidade. Não, você tem que ler. Você tem que ler, porque assim, esse livro aqui, e outra coisa, vou te falar outra coisa. Quando você pega um livro assim para ler, onde fala de Cristo, onde fala da história de Jesus, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, enfim, você tem que ter a Bíblia do lado. Por quê? Porque são citados vários versículos bíblicos, vários livros. E você tem que estar lendo o livro e entrando dentro da história que é a Bíblia. Para isso você tem que estar com a Bíblia do lado. Um caderninho, um grife texto e uma caneta. É isso que você precisa para você poder estudar realmente a história e entrar num processo de imersão. Que você consegue se imergir dentro da história quando você está com a Bíblia do lado. Por quê? Porque toda a história está ali dentro. Aqui é apenas um pouco daquilo que está dentro da Bíblia. O último capítulo, uma carta de amor, o final da história dos discípulos, tá? Então tá aqui, ó, fica a dica dessa semana, tá? Esse livro aqui, ó, de Augusto Cury, né? Eu tenho certeza que esse livro vai falar com você, o mestre inesquecível, assim como tem falado comigo. Tá? Então fica a dica dessa semana, passa para frente esse vídeo, passa para frente essa dica e vamos ler, vamos ativar o nosso pilar intelectual, porque quanto mais você lê, quanto mais você procura conhecimento, mais a sua mente está aberta para os novos projetos, mais projetos novos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, vão estar dentro do seu coração. E eu tenho certeza que grandes coisas ainda estão por vir. Por quê? Porque o ano ainda não acabou. Deus tem preparado grandes coisas para você. E para isso nós temos que querer aquilo que Deus quer para nossa vida. Nós temos que aceitar aquilo que Deus quer para nossa vida. Então fica para o próximo vídeo, nosso Café com Livros. Até mais!